Boa noite, turma. Tudo bem, então? Beleza? Vamos começar a nossa segunda aula, a aula de hoje. Sim. O Emerson quer falar alguma coisa? Não? Então, podemos seguir aí. Boa noite. Começando a nossa segunda aula, então, da disciplina de propriedade industrial, né? A aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o sistema de propriedade intelectual. Na realidade, a propriedade industrial, ela é um ramo do chamado sistema de propriedade intelectual, que aí ela abrange não atividades estritamente industriais ou só industriais, né? Mas atinge outros tipos de produções intelectuais, do tipo produções culturais, de plantas, a criação de softwares, etc. Tá? A aula de hoje a gente vai dar. Então, quem não conseguiu acompanhar a aula passada, eu coloquei o material todo lá no Moodle, tá? Então, fiquem à vontade lá, tendo dúvidas, me mandem e-mail ou me mandem o WhatsApp. Eu botei meu número aqui no chat. Eu vou colocar também o meu e-mail para quem eventualmente não tenha ainda. Ô, professor, Sim. desculpa, eu no final passado, não sei se eu não prestei atenção, me confundi. Como é que ficou aquela situação da criação dos grupos? Tem limite de pessoas? Tem limite de pessoas, sim. Ficou até 7 por grupo, né? Então, já que tu tocou nesse assunto, eu acho que antes da gente entrar, então, no conteúdo, eu vou deixar gravando aqui porque é um assunto interessante, tá? Antes da gente entrar no conteúdo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu coloquei lá no Moodle, eu não sei se todos chegaram a ver. Eu coloquei lá no Moodle esse arquivo Excel aqui, tá? Não sei se todos estão vendo. Onde eu preciso que vocês vão preenchendo e vão me mandando ele aí por e-mail, etc, tá? Cada grupo, botei aqui 5 grupos, mas se tiver mais grupos aqui não tem problema, tá? Então, eu preciso que coloquem, que vocês preencham lá com o nome dos componentes do grupo e escolham o artigo que vocês vão querer fazer a sua dissertação, que o grupo vai querer fazer a sua dissertação, tá? A sua a sua dissertação, a sua resenha crítica, né? De fato, sua resenha crítica. Esse aqui vai valer pro grau A, eu fiz um pro grau A e, eventualmente, se vocês quiserem depois mudar para o grau B, não tem problema nenhum, só precisa que mantenham o arquivo atualizado, tá? Se vocês verem lá no Moodle, deixa eu abrir aqui o nosso Moodle da nossa disciplina aqui. Só um minutinho que eu vou abrir ele. E aí eu compartilho com vocês. Pessoal, só para avisar, eu mandei o link ali no chat do grupo do WhatsApp, então quem quiser, tá aí, é só clicar e já vai entrar. Tá? Pessoal, então assim, ó, vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu coloquei aqui, só um minutinho que não deu ainda, né? Eu coloquei aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, aquele arquivo Excel, tá? Que eu preciso que vocês coloquem o nome dos componentes. E eu coloquei alguns artigos aqui nesse tópico aqui, artigos para avaliação. Vocês já podem ir escolhendo. Depois nós vamos abrir esses artigos aqui, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Depois que a gente apresentar o conteúdo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas vocês já podem, uma vez definidos os grupos, vão colocando lá os nomes e já escolhendo o artigo para reservar ele, né? Então, eu coloquei até agora os artigos apenas sobre marca, não coloquei ainda sobre propriedade, sobre desenho industrial, denominação de origem,
e patentes, que vão ser os próximos assuntos aí que a gente vai abordar, tá? Então, dito isso, né, esses assuntos aí de ordem mais administrativa, então, a gente vai começar com o conteúdo da aula de hoje. Coloquei lá uns slides, então na aula de hoje a gente vai ver, retomar um breve resumo, rápido resumo do que a gente viu na aula passada, né? Como quando eu falei que propriedade industrial é um ramo de um sistema maior chamado sistema de propriedade intelectual, que é regido pela Lei de Propriedade Intelectual, que a gente vai ver hoje também, né? E hoje a gente vai começar a entrar no sistema de propriedade industrial propriamente dito. Hoje a gente vai iniciar ver marcas. A gente não vai ver, não vai vencer todo o conteúdo de marcas, tá? A gente vai avançar bastante. Então a gente vê o início de marcas, classificação de marcas, importância, conceitos básicos de marca, tá? E na aula passada na aula que vem a gente conclui marcas e aí já entra em denominação de origem. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o material da aula de hoje, para que vocês possam acompanhar junto aqui comigo. Quem tiver os slides aí, fique à vontade, pode abrir aí para acompanhar, tá? Fazer as suas anotações. E, pessoal, fiquem à vontade aí para darem contribuições, fazerem perguntas, etc. Tá? Então, na aula passada, a gente viu isso, né? Que o sistema de propriedade intelectual, toda atividade criativa de ordem intelectual, tecnológica ou não, né? Evidente que a gente vai se focar mais nas tecnológicas, né? Mas o sistema de propriedade intelectual, ele também trata das não tecnológicas, como eu falei, das artes, cultivares, etc. Pode ser protegida através do sistema de propriedade intelectual, tá? É impossível negar a importância dos bens criados intelectualmente nas nossas vidas, em especial aqueles decorrentes de avanços tecnológicos. Então, dessa maneira, né, a propriedade intelectual é um ramo do direito que protege esses bens imateriais, resultante de manifestação do intelecto humano no campos industriais, científico, literário ou artístico, ou até mesmo biológico aqui, né? Embora o biológico entre aqui no científico, né? A parte dos cultivares. Então, pessoal, a gente vai muitas vezes aqui na nossa aula se deparar com leis, decretos, artigos, etc. Tá? Então, essa é a composição do sistema de propriedade intelectual, onde eu tenho direitos autorais, né? Proteção sui generis, que a gente viu esses dois braços aqui brevemente na aula passada, e hoje a gente vai ver esse braço aqui. A gente tem aqui classificações diferentes, né? Alguns abrem mais segmentos ou não, né? O que a gente vai ver é, de fato, esse sistema aqui. Então, hoje a gente vai ver marcas, não vamos concluir, mas vamos iniciar, avançar bastante em marcas, vamos concluir na semana que vem, parte de marcas. Na aula que vem, a gente vai concluir marcas e iniciar indicações geográficas, depois desenho industrial e, por último, patente, aí já entrando no grau B, tá? Então, o sistema de propriedade industrial é um conjunto de princípios formando um sistema que determina como ser proprietário de patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, etc., utilizados na indústria, no comércio e na agricultura. A lei da propriedade industrial é a lei de 96, a 9.279, tá? Que é a concessão de patentes, registro de marcas e desenhos industriais, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal, tá? Eu deixei aí o link, então, para quem eventualmente precisar ter acesso a essa lei, aí já tem um atalhozinho. Eu vou abrir aqui para a gente olhar junto essa lei que eu acho importante aí,
tá? A gente dá uma passada de olhos juntos e se um dia vocês precisarem, vocês têm acesso a essa lei, tá? Ou até mesmo para buscar fontes aí para vocês fazerem a resenha do grau A e do grau B, tá? Então, Lei de maio de 96, tá? Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Então, a partir de agora, tudo que a gente vê nessa disciplina tem a ver com essa lei, tá? Então, aqui estão os artigos do que essa lei trata, das patentes, titularidade de patentes, o que é patenteável ou não, invenções e modelos de utilidades patenteáveis. Patente a gente não vai ver agora, né? Hoje a gente vai iniciar por marca, tá? Invenções dos modelos. Então, depois, quando nós chegar lá na parte de patentes, a gente vai ver a diferença de uma invenção para uma patente, do depósito de pedido de patente, condições de pedido, do processo de exame. Então, essa lei 9279, ela faz toda a tramitação legal, toda a regulamentação jurídica e legal dessa parte da propriedade industrial. Nulidade de patentes, tá? Da cessão das notações, licenças, e também vai tratar de marcas, denominação de origem, patente de interesse de defesa nacional, extinção de patentes, tá? Desenhos industriais, tá? Então, além de patente, vai ver desenhos industriais, basicamente seções parecidas, né? Nulidade de registro, extinção de registro. E, no título 3, as marcas, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, ele vai mostrar aqui na lei, isso a gente vai ver, ó, marca de produto ou serviço, marca de certificação, que é uma marca coletiva. A gente vai iniciar a parte de registros de marcas, né? O que não pode ser registrado como marca de alto renome, marca de notoriamente conhecida. A gente vai ver na aula que vem, tá? Os requerentes, os direitos sobre a marca, etc. Tudo isso a gente vai passar ao longo da disciplina. Marcas coletivas e de certificação, o que são, né? Nulidade de registro também. E, por fim, indicações geográficas. Então, na nossa disciplina, a gente vai iniciar por marcas, indicações geográficas, depois a gente vai para desenho industrial e patentes. Tá? E aqui também essa lei vai tratar também assuntos sobre concorrência desleal. Tá, pessoal? Então, acho importante aqui, ó, é a lei de 96, ainda tínhamos o Fernando Henrique como presidente. Tá? Eu deixei lá no Moodle também um atalhozinho para vocês, que é esse texto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aparecendo o Moodle aí? Sim? Não? Aspectos jurídicos da propriedade industrial. O que que ele é? Ele é basicamente um texto comentado. Ele é basicamente um texto comentado sobre essa norma. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. É isso aqui, ó. É um texto jurídico sobre essa norma, perdão, sobre essa lei. Tá? Tá aqui, então, depois vocês olhem lá e podem se utilizar dele para fazer seus comentários lá na sua resenha crítica. Podem usar esse documento aqui, que ele basicamente ele é o que? Ele é um documento para pessoas do ramo do direito, né?
terem uma interpretação melhor daquela lei 9279. Muitas vezes a lei ela é mais sucinta, né? E aí aqui o pessoal acaba colocando que no direito se chama de as jurisprudências ou as doutrinas, né? No direito eles colocam muito doutrinas, tá? Então tem aquele documento também ali que vocês podem utilizar aí na disciplina. Eu acho que vai ser bem interessante, aí agrega também a leitura para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então, como eu falei na primeira aula, as aulas dessa disciplina elas vão ser assim mais conceituais, tá? Porque o tema ele é assim mais conceitual, tá? Então, a gente vai entrar agora em marcas. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vamos entrar em marcas. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês também o site do INPI. Vamos navegar junto aqui. Eu até ia colocar aqui nos slides, mas acho que não tem sentido colocar aqui nos slides, dar print screen da tela do site e ir falando sobre ele. Eu acho que é melhor a gente ir navegando junto, tá? Então aqui a gente é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Então aqui tem a legislação, aquilo que a gente viu lá e outras aplicáveis ao tema, tá? E aqui, ó, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, lembra que a gente falou na aula passada um pouquinho, topografia de circuitos integrados, contratos de tecnologia, de franquia, etc. E diversas coisas, tá? O que a gente vai tratar na aula de hoje está dentro dessa aba aqui, marcas, tá? O que a gente vai tratar na aula de hoje e na aula que vem, tá? Então, se eventualmente vocês quiserem saber mais além dos slides e do material que eu estou colocando aí para vocês, vocês podem vir aqui no site. Ele é um site bem tranquilo de navegar, bem explicativo, tá? Grande parte do conteúdo dos slides e dessa disciplina vai vir, evidentemente, da bibliografia, que a gente já conversou na primeira aula, né? Mas também desse site aqui. Tá um pouquinho lento, vamos ver aqui se ele abre. E aí eu vou mostrar para vocês que ele tem as classificações de marcas. Isso aqui, ó. Então aqui tem sistema de e-marcas, alerta de fraudes. Você pode acompanhar os seus pedidos de marca se tu entrou com um registro, né? Guia básico para tu fazer o pedido de marcas, buscas, dúvidas, custo e pagamento, né? Não é de graça. Protocolo de Madrid, que a gente já vai ver, classificação, legislação, acho que eu apertei em algum lugar. Deixa eu retornar aqui, só um minutinho. Só um minutinho aí, tá, turma? Por que essa internet está demorando agora? Sempre foi mais rápida do que isso. Vamos ver se assim vai mais rápido. Acho que vai. Tá, pessoal? Mas, enfim,
Nessa página aqui, então, vocês encontram o conteúdo, basicamente um conteúdo semelhante ao que a gente vai apresentar aqui ao longo da disciplina, tá? Então, como eu falei, é basicamente a disciplina apresentação de conceitos esses que são regidos pela lei 9279, porém a lei ela é mais sucinta, né? E aí aqui no site do NPI ele dá diversos auxílios para a gente aí. Ó, Protocolo de Madrid, consulta pública, classificação, material de consulta e apoio. Então aqui, por exemplo, ele vai ter diversas coisas, ó, manual de marcas, o que é marca, como formular um pedido, exame formal, ó. Então tudo que a gente precisa saber tá aqui, ó. Então basicamente hoje nós vamos ver esse tópico aqui, o que é marca, e depois nas outras aulas a gente vai ver o restante disso aqui, basicamente o registro, tá? de marcas. Há dúvidas até aqui, pessoal? Então esse site do NPI é bem bom, bem completo. Eu até confesso para vocês que eu me surpreendi, né? Porque às vezes a gente surpreendi positivamente, às vezes não. Infelizmente, boa parte das coisas que dependem do governo, independente de vinculação política e qualquer coisa, em toda e qualquer esfera, o que depende do governo, normalmente não funciona legal, né? E esse site é bem bacana, bem legal mesmo, bem intuitivo. Confesso para vocês que não sei se quando tu faz um requerimento de uma patente ou de uma marca demora muito ou não, porém a gente tem até estatística sobre isso. A gente vai ver no final dessa aula aqui alguns dados estatísticos sobre o pedido de registro de marcas. Então a gente vê que ao longo dos anos, aí nos últimos anos, principalmente, o número de pedidos de registro em espera tem diminuído bastante, tá? Então imagino que esse serviço seja bem adequado no nosso, tá? Mas o INPI e a lei brasileira, lá de 96, ela não foi uma invenção nacional, digamos assim, né? Internacionalmente, existe um acordo chamado Protocolo de Madrid. Esse Protocolo de Madrid é um tratado internacional para o registro de marcas que foi assinado em 91 e passou a vigorar desde 98 internacionalmente. Quer comida, eu acho? Quer comida? Thiago, se tu puder botar no mudo aí, se vocês puderem colocar no mudo aí, eu agradeço. Aí quando tiverem dúvida, podem interromper, tá? Então, conforme esse acordo, uma empresa ela não precisa registrar a marca em todos os países onde ela atua, né? Vocês imaginem, antes desse acordo aqui, a Coca-Cola tinha marca registrada lá nos Estados Unidos, vinha aqui no Brasil, eu ia registrar o nome Coca-Cola e eles não iam poder vender, tá? Então, a partir desse protocolo de Madrid, se tu fizer o registro... Professor, Sim, senhor. uma pergunta assim, não sei se tu vai poder me responder, mas aconteceu aqui na minha cidade, tá? O Mercado Livre, ele queria abrir um depósito aqui na minha cidade, tá? Uhum. Só que isso não foi permitido pelo pessoal do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, por causa que algumas lojas que iriam vender esse produto não estariam registradas no estado. Mas daí, tipo, agora que o senhor falou que não precisa, tipo, ter uma empresa registrada num país, alguma coisa para poder vender, a coisa é diferente? Como é que seria isso aí? Desculpa se foge um pouco do termo. É diferente porque aqui eu estou falando de marca, tá? E aí o que ele deve estar falando, eu confesso que eu não sei em detalhes o que houve aí com o Mercado Livre, tá? Mas eu imagino que o governo do estado alegou foi o seguinte: diz, olha, tu vai
botar algo aqui para vender, mas tu vai colocar empresas de fora para vender. Então, não tem a ver com o registro de marcas em si. Tá? Aqui nós estamos falando do registro da marca. E lá é loja. Olha, a loja ela não está registrada no Rio Grande do Sul. Então, tu vai vender aqui no Rio Grande do Sul e o ICMS vai ser recolhido em outro lugar. Imagino eu que deva ser isso, tá, Thiago? Tranquilo. Não tem muito a ver com o registro da marca em si. Aqui a gente está falando só da marca, tá? Então, eu imagino que aí são mais fatores de ordem político-econômico, comercial, aí como sistema arrecadatório. Por exemplo, a empresa vai estar registrada na junta comercial lá de, sei lá, do Paraná, de Santa Catarina, porém, através do Mercado Livre, vai estar botando produtos aqui dentro do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul não vai ficar com recolhimento de ICMS. Tá? Eu imagino que seja isso. Te confesso que eu não sei bem a fundo, mas aqui o que a gente está falando é um pouquinho diferente. É o registro da marca, não é venda de produtos, tá? Então, através desse protocolo de Madrid, se simplificou diversos processos burocráticos, reduziu o gasto com registros locais, etc. Tá? Antes disso, já tinha um acordo multilateral de 91, além desse protocolo. Aí, tá? Só que, pessoal, pasmem, o Brasil, embora seguisse as, digamos, regras desse protocolo, só foi assinar ele no ano passado, em maio do ano passado, tá? Isso estava tramitando no Congresso Nacional desde 99, ou seja, 20 anos depois, tá? Então, depois de 20 anos, o Brasil passou a ser signatário de verdade do Protocolo de Madrid, tá? Então, se olhar lá, tem N países da África que são signatários antes do Brasil, que deve ter um número de pedidos de marca muitíssimo menor do que no Brasil. Então, esse é o famoso, aqui novamente, né, sem entrar em cunho político, né, porque isso depende do Congresso Nacional, né, e o Congresso Nacional é multipartidário, enfim, sem entrar em cunho político, mas esse é o famoso custo Brasil, que tu fica 20 anos para assinar um troço que todo mundo já está seguindo e está tendo suas vantagens aí. Tá? Então, pessoal, a nossa lei e o processo do INPI para registro de marcas, ele segue os conceitos e preceitos do Protocolo de Madrid. Tanto é que se for no site, vamos voltar aqui no site, ó, eu imagino que deva ter aqui, que agora aqui vai ficar lento de novo. Mas aqui no site do INPI tem menção ao Protocolo de Madrid, tá? Quanto a marcas aqui, tá? Vamos ver aqui se ele vai aparecer. Aqui, ó, Protocolo de Madrid, tá? Então, quem quiser saber mais aí a respeito do Protocolo de Madrid, passo a passo de pedido internacional, etc, 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 tá? Então, ó, quando ele entrou em vigor, ó, 2 de outubro de 2019, aqui tem todo, ó, certificação de pedido internacional. Isso aqui a gente vai ver ainda, tá? Visão geral do papel do INPI como escritório de origem, tá? Então, o INPI, ele é um órgão certificador no qual ele tem credibilidade, ele é acreditado internacionalmente aí para fazer a emissão do registro de marcas. Certo, pessoal? Ah, mas aí o professor está falando em marca, o que é uma marca, né? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje em mais detalhes, tá? Eu trouxe aqui alguns conceitos de marca. Tá? Então, sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero e da mesma atividade, semelhantes ou afins e de origem diversa.
outro conceito aqui, vocês vão ver que os conceitos eles estão em linha, né? Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, tá? Isso aqui é bastante importante, que identifica e distingue produtos e serviços de outros parecidos, evitando-se assim Sabe conflitos que, e imitações. Sim, hein, Gustavo, a partir disso, eu lembrava de alguma coisa a respeito de marcas, lá da cadeira de direito, que se eu podia até usar o mesmo nome, desde que fossem ramos de atividade diferentes. Tipo, tem um cara que registrou uma marca como, sei lá, Coca-Cola, mas daí ele vende pão. Daí tem o cara que registrou Coca-Cola e vende refrigerante. Pode ser o mesmo nome, desde que seja coisas diferentes, ou tá errado? o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, não pode ser. Não, Tem que ser um sinal. Assim, ó, por coincidência, o nome até eventualmente pode ser, mas ele tem que ser visualmente Ah. perceptível, ele tem que ter uma boa diferenciação da outra sim, marca. sim. Isso aí eu lembro. Tem que ser diferente, não pode ser a mesma fonte, por exemplo, o mesmo logotipo, não pode ser igual. Mas o Isso, eu nome vou até mostrar pode na ser aula, igual, eu vou né? mostrar na aula que vem alguns exemplos de tentativa de fraude, de marcas que não são registráveis. Hoje, no final da aula, eu vou colocar até algumas coisas nesse sentido. Mas o nome, eventualmente, pode ter a mesma grafia, digamos assim, né? Eventualmente pode ter a mesma grafia, sim. Tá? Tá, ok. Então, ó, é sinal distintivo visualmente perceptível. Então, daqui a pouco eu vou colocar a marca lá, Pão do Zé, e o outro vai colocar lá a marca também Pão do Zé. Só que são marcas que têm que ser totalmente diferentes, visualmente perceptível e diferente. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois lá nos artigos que eu coloquei para o trabalho do Grau A, e aqui no final dessa aula aqui, alguns exemplos disso aí que tu está falando, tá? E mais um conceito, tá? Mais um conceito, aqui começa a ficar um pouquinho mais abrangente, ó. Sinais distintivos visualmente perceptíveis, capazes de identificar e distinguir produtos e serviços de concorrentes no mercado do mesmo setor de atuação. Excluem-se, portanto, marcas sonoras, olfativas, gustativas e táteis, tá? Então, ele está muito atrelado ao visual. A marca é algo visual, visualmente perceptível, tá? Pessoal, eu parei de compartilhar aqui. Nosso tempo aqui da primeira live terminou. Eu vou fazer a gravação do vídeo aí. Eu peço que vocês entrem de novo aí daqui 5 minutinhos, tá ok? Aguardo todo mundo aí. Ok.